Pode tomar o... Graças a Deus. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. O pastor nos concede, irmãos, podermos aqui nesta noite estar falando da palavra do Senhor. Eu peço para que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 2. Localize, por gentileza, o texto da palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 2. Glória a Deus. Vamos estar aqui dissecando a palavra do Senhor e trazendo aqui a mensagem, abordando o tema revestidos da porção dobrada. Você pode estar declarando este tema no 3, revestidos da porção dobrada. Mais uma vez, revestidos da porção dobrada. Sobre isso nós vamos estar aqui falando nesta oportunidade. Peço a você que está através da live no Facebook ou no Instagram ou no YouTube, que compartilhe, assine, se inscreva no canal, nosso canal no YouTube, e também deixe aí o seu joinha, o seu like, tá bom? Todos acharam 2 Reis, capítulo de número 2, eu vou ler com os irmãos o verso de número 8 a seguir. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 bandas, e passou ambos em seco. Sucedeu que, havendo Elias passado, disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido que narra a história de 2 grandes profetas. Por que não dizer de 2 grandes homens de Deus? A história, ela vai nos relatar que Deus, ele quer deixar um sucessor para Elias. E Elias, que era o profeta da atualidade, o profeta que também é conhecido como o leão dos profetas, que foi um dos profetas que mais milagres realizou, depois dele Eliseu e o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Mas dentre os da Bíblia, os profetas do Antigo Testamento, tanto os profetas maiores como os profetas menores, Elias e Eliseu foram os que mais experimentaram milagres. Nós poderíamos aqui discorrer acerca de vários episódios em que Elias fez ali maravilhas diante do Senhor. E quando ele está prestes, então, a passar esta responsabilidade, o Senhor chama Elias, ou melhor, aparece a Elias em um episódio, em um local, em uma caverna, e ali a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a Elias, para ele sair daquela caverna, ele ia até uma cidade, para passar ali a sua responsabilidade, ou o seu ministério, a outro profeta.
Deus deixa bem claro que ele iria ser tomado, levado, e até então Elias não sabia de que forma e de que maneira Deus iria tirá-lo de cena ou tirá-lo desta terra. A verdade é que dentro daquela região existia-se ali um grupo de profetas e até uma escola de profetas que já ouvia falar que Deus iria tomar Elias, que Elias iria ser levado por Deus. E de maneira que o próprio profeta Elias vai agora andar com este homem Eliseu. Ele vai até um certo local, onde estava muitos boiadeiros e muitos trabalhadores rurais, e Eliseu estava ali com uma junta de boi, na verdade, a 12ª junta de boi, estava ali trabalhando e arando a terra com aqueles bois. Até então Eliseu não sabia que seria o sucessor de um tão eminente ministério, ou até então ele não sabia que ele seria escolhido por Deus para uma tão maravilhosa tarefa. Eu já quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, que de repente você está em um estágio na sua vida com Deus, em que você não percebe o tamanho do ministério que você tem com Deus na terra. Quem sabe você está aqui nesta noite como Eliseu, arando a terra, na labuta do trabalho do dia a dia. Quem sabe você nem imagine o tamanho do ministério que Deus tem na sua vida, mas eu quero deixar bem claro para você que me ouve, que antes que houvesse dia, Deus já sabia que você estaria aqui nesta noite ouvindo esta palavra, e só para que você já dê um glória a Deus e se anime, antes mesmo de nós saber que existia este culto, Deus já tinha escrito no livro dele o seu nome, e ele já tinha, aleluias, dado uma promessa para mim, para você. Glória a Jesus. Eliseu está ali, irmãos, arando aquela terra, na 12ª junta de boi. Mas o que me chama a atenção é que aquele profeta olha para trás e ele vê agora Elias, o profeta famoso que pregou aquele lindo sermão, presbítero Daniel, lá no Monte Carmelo, onde ele desafiou 850 profetas e orou, e o fogo do céu desceu. Este mesmo profeta está diante agora de Eliseu, e Eliseu, quem sabe, dentro de uma conjectura, pode olhar para Elias e dizer: quem sou eu para Deus me escolher? Quem sou eu para Deus olhar para um pobre agricultor, arador de terra, homem desprezível? Mas Eliseu não sabia que nos anais do céu já estava escrito acerca dele para um grande chamado, para um grande chamado na terra. Quem sabe você não tem noção do tamanho do ministério que Deus tem para ti, mas eu quero te declarar uma palavra, que Jesus, ele já disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra, mas o poder que eu recebi do Pai, eu não vou guardar comigo. Eis aí eu vos dou poder, eis aí eu vos dou autoridade. Para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões. Sabe o que Cristo mandou eu te dizer? Recebe essa porção dobrada que está vindo sobre a tua vida, porque a tua chamada, ela tem, aleluias, coisa grande para Deus fazer através da tua vida.
Se você acredita nisso, meu irmão, jogue essa mão para cima como um sinal que está crendo nesta palavra e glorifique a Jesus de Nazaré. Ramantonébria sou, decantonébria. A porção dobrada do Senhor está sobre ti. A unção de Deus está sobre ti. Não há pecado que aguente, não há demônio que suporte a porção de Deus que está sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, meus irmãos, porque na verdade o que a resposta de Eliseu falou naquele dia é o que nós precisamos agora, da porção dobrada. Aleluia. O que Eliseu estava pedindo, escute o que Eliseu estava pedindo aqui, senhoras e senhores. Não era para ser famoso, não era para ter um diploma, não era para ser reconhecido de maneira alguma, também não era, irmãos, para tomar a frente de um ministério, de uma chamada de um homem, que como foi Elias foi tão famoso, que quando Jesus pisou na terra, ele lançou um censo dizendo: o que diz os homens que eu sou? Aí alguns falaram, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, e outros dizem que você é um dos profetas. Jesus, ele foi comparado como o segundo Elias, aquele que ia vir como Elias. Isso é até verdade, que quando Jesus está no Gólgota, quando Jesus está no madeiro, e quando ele grita Elohim, Elohim, lama sabachthani, alguns disseram, ele está clamando por Elias. Isto era um anúncio do segundo Elias que adivinha. Agora, Elias sabia em quem tinha crido e sabia muito bem que Deus lhe escolheu para uma grande obra na terra. Já Eliseu parece que aparece no cenário como quem diz: quem é este aí? Elias eu sei quem é, mas Eliseu quem é este aí? E talvez Eliseu se apresenta àqueles profetas que tinham um diploma, que sabia de hebraico, de aramaico, de grego, que sabia o Pentateuco de cor e salteado, e talvez tinha ali uma classe que estavam preparados até para fazer ali o que Eliseu não sabia. Só que quem tem chamada de Deus não precisa passar por batinação. Quem tem chamado de Deus, Daniel, não precisa exatamente ser doutorado numa faculdade. Pelo contrário, Deus primeiro chama, dá porção dobrada, para depois ele sentar e ensinar os profetas. Oh glória, você não entendeu, meu irmão? Deus já te capacitou, já te ungiu, já te escolheu, já te levantou, já te colocou de pé para você fazer a obra do Senhor. Então caminhe na presença desse Deus. Aleluia. Oh glória. Meus irmãos, se nós formos esperar o homem, a pessoa nos escolher, nos sabatinar, nos credenciar, a obra do Senhor não necessariamente depende disso. É lógico que nós precisamos também dessa imposição também de mãos dos homens, como foi também nos nossos pais da fé, e temos dos nossos pais o ensino que os nossos pais nos deram e que nós levamos
com responsabilidade a obra do Senhor, mas o chamado de Deus, ele não nasce numa sala de faculdade. Um chamado de Deus, ele não nasce em um lugar de destaque. Muitas das vezes, meus irmãos, o chamado de Deus, muitas das vezes, nós nem sabíamos e nem tínhamos noção que iríamos estar onde estamos. Muitos de nós, meus irmãos, estávamos como Eliseu, na 12ª de boi, arando terra, no ardor do trabalho, da labuta do dia a dia. Mas Deus olhou para mim e para você e disse: eu vou levantar, eu vou dar um nome, eu vou dar um ministério, eu vou dar uma chamada, eu vou pegar a minha palavra, porque eu escolho quem eu quero. Ai, calamassúbria, terra mantonébria sou. E hoje desce porção dobrada do Espírito para você que tem um desejo de pregar a palavra de Deus. Aleluia. A porção dobrada do Espírito é necessária, irmãos, que haja a porção dobrada do Espírito nas nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre a porção dobrada é que a porção dobrada do Senhor não é para nós obter destaques, irmãos. Não, pelo contrário. A porção do Senhor não é, meus irmãos, para nós se exibir, como muitos que acham, porque tem um dom ou porque é usado, pode de uma maneira sem responsabilidade usar e abusar da noiva do Senhor. Não, senhores, a porção dobrada do Senhor é primeiro para cumprir o ministério, para cumprir a chamada do Senhor. Segundo, a porção dobrada é para você se revestir, para você ir, para você cumprir o ide do Senhor. Terceiro, a porção dobrada é para você edificar a noiva, para você edificar o corpo de Cristo, para você pregar no Espírito, para você profetizar na porção dobrada, para você louvar a Cristo, que é o dono da igreja. Aleluia. Paulo disse: o dom que Deus deu é para a edificação do corpo. Tem muitos por aí, meus irmãos, infelizmente, que de maneira até irresponsável, alguns cobram valores absurdos. E eu não estou aqui discutindo e discordando dos que são itinerantes, que precisam, às vezes, de uma oferta, às vezes de um valor para se manter. Não é isso. Eu estou dizendo daquele que se ocupa de um ministério, de uma chamada tão relevante na obra do Senhor, e que de maneira tão assodada, de uma maneira tão irresponsável, ludibria a noiva, brinca com o sentimento das pessoas. Ei, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Ei, Deus vai prestar conta com aquele que estão brincando por aí. Mas aqui eu tenho certeza que Deus tem levantado verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos. Glória a Jesus. A porção dobrada, olha o que diz o texto. Chega o dia, o momento que Elias vai ser levado. Ele vai ser levado, e interessante, aproximando-se os dias dele ser levado, a Bíblia diz que ele fala para Eliseu, seu sucessor: Deus me mandou ir para tal lugar. E diz o texto que Eliseu diz para ele: eu vou contigo.
Outra hora ele fala: eu estou indo para uma outra cidade. E Eliseu diz: eu vou contigo. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que nós devemos andar com homens e com mulheres de Deus. Você já viu aquele ditado que diz: quem com farinha se mistura, né? Quem anda com fulano, fulano parece. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. É um dito muito popular. Mas Eliseu sabia que Elias era um homem de Deus. Segundo, Eliseu sabia que Elias era um profeta, e ele podia aprender muitas coisas com Elias. Então lá vai um conselho: deixe de andar com pessoas que não têm nada para agregar no seu ministério. Passe a andar com mulheres sábias, passe a andar com homens sábios. Deixe aqueles que querem falar mal do ministério, deixe as conversações de lado, deixe aqueles que querem proferir mentiras acerca do ministério que Deus te proferiu, porque aquele que te chamou é maior, aquele que está contigo é maior do que os que estão com ele. E Deus está trazendo você nesta noite a uma chamada divina, a uma porção dobrada que sairá de Deus para a tua vida. Aleluia. É chegado o dia, e é uma cena tão gloriosa esse momento, pastor. Eu encaminho para o final. É um cenário tão glorioso, irmão Adelino, que a Bíblia vai dizer que Eliseu está lado a lado de Elias. Não larga a mão, não abre mão, não sai ali da fiação, porque ministério, ele também tem as suas consequências. Nós no ministério às vezes achamos, irmãos, que não vamos precisar do outro. Nós muitas das vezes vamos passar momentos no ministério em que nós vamos depender de uma mão amiga. Quem aqui nunca, meus irmãos, precisou de uma mão amiga, de alguém que levantou você quando você precisou de uma palavra, quando você precisou de um conselho? Como ali, irmãos, Elias, quando Moisés estava no monte, a Bíblia diz que Deus levanta Arão e Ur, cada um segurando a mão de Moisés, porque a mão de Moisés era pesada. Presbítero Daniel, Deus às vezes coloca pessoas ao nosso lado para andar conosco, para nos ajudar em momentos específicos. Agora olha que lindo, a Bíblia diz que Elias de repente vai ser tomado, e diz a Bíblia, irmãos, que abre-se o céu. Oh glória, parece que eu estou vendo, irmão Adelino, o céu se abrindo, e lá vem uma carruagem. Não me pergunte como foi, se foi literal, se foi uma figurativo, ou se foi uma forma alegórica, não me pergunte, eu não sei, mas eu creio que de forma literal ou não, aquela carruagem de fogo, ela desceu do céu para buscar o profeta, e diz a Bíblia que um redemoinho levou Elias. Oh maravilha, oh glória a Deus. Parece que eu estou vendo Elias subindo, Elias indo, aleluia, sendo levado ao céu, e Eliseu, oh glória, olhando para aquela figura, subindo naquela carruagem de fogo, e Eliseu clamando: ah Senhor, Israel, Deus de Israel, meu Senhor, carros de fogo e os seus cavaleiros. E Elias não está mais. Elias subiu, oh glória. E diz a Bíblia que Elias agora,
ele cumpre aquilo que Eliseu pediu, porque a pergunta de Elias foi bem específica: quando me vires subindo, o que você quer que eu te faça? E Eliseu aqui sabiamente disse: que haja porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. Oh, aleluia! Que haja porção dobrada do teu Espírito. Eu quero profetizar aqui nesta noite: há uma unção dobrada do Espírito, há uma porção para quem deseja o ministério, para quem deseja a obra. Há uma porção dobrada do Espírito nesta noite. Você que arde no coração a obra missionária, você que arde no coração o desejo de fazer a obra do Senhor, recebe do Senhor a porção dobrada do Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Teria mantonéria so, decantonébria subria flácia, daramantonébria cantonébria so. Eu estou na liberdade do Espírito nesta noite para te dizer: seja revestida, seja revestido da porção dobrada. Aleluia! Oh, aleluia! Quem sabe você nunca mais falou em língua estranha. Quem sabe o seu dom está lá no canto, empoeirado, e você nesta noite precisa da porção dobrada do Senhor. Aleluia! Quem sabe você na sua timidez, dizendo: Senhor, eu nunca vou poder ter esta unção, ou ser como o irmão pregando dessa maneira. Irmãos, quem sou eu? Anos atrás, irmãos, eu nem imaginava receber do Senhor, irmãos, a unção como ministro, como servo de Deus. A posição que eu ocupo não me faz diferente. Aliás, na igreja do Senhor, nós somos todos iguais. Aqui senta o grande e senta o pequeno. Aqui é o único lugar, irmãos, que não existe hierarquia, ou não existe preconceitos de classe. É aqui na igreja. Porque aonde escuta o grande, escuta o pequeno. Aonde senta o advogado formado com seu anel, senta também um analfabeto que não sabe, talvez, a educação que muitos tiveram, mas tem um negócio de mistério, a igreja entende. De revelação, a igreja também entende. Então, se tem um negócio que todos aqui sabem, é quando o papai está falando, e Deus já abriu o céu aqui para dizer: eu te trouxe aqui para te dar porção dobrada. Então comece a receber porção do Espírito Santo de Deus nesta noite. Teriaço, decamantúria e calamassúpria. Aleluia. Oh, glória. Talvez você estranhe, poderia ser uma palavra mais voltada para o ensino, mas irmãos, quanto tempo nós estamos aqui passando por esse período? E quando o pastor disse lá embaixo para mim, tem uma palavra, o Senhor ardeu no meu coração essa mensagem, da porção dobrada. Elias está sendo levado, agora ele vai cumprir o que o seu sucessor pediu. Eliseu, dai-me a tua porção dobrada. Eu quero
que de ti saia a porção dobrada para mim. E diz a história, o texto, que Elias lança a capa. E quando a capa cai no chão, Eliseu não percebe, porque a unção de Deus, ela não se vê, mas ela se sente. A unção de Deus, talvez você não perceba, você não vê com os olhos, mas você sente quando ela chega. E quando ele pega aquela capa, achando que não ia se cumprir aquilo que ele pediu da porção dobrada, ele pega a capa, e ele olha para a capa, e ele agora, com aquela capa, ele joga ao chão. E quando ele lança aquela capa no chão, irmão Bernardino, a Bíblia diz que no mesmo exato momento, o rio abriu-se. O rio Jordão, escute isso aqui, quando a capa de Elias, que estava na mão de Eliseu, que era o seu sucessor, bateu naquele chão, naquelas águas, as águas se abriram. Era o rio Jordão dizendo: eu conheço Elias e conheço a capa, já estou abrindo o caminho, pode passar. Talvez você não entendeu a unção que Deus liberou sobre a tua vida. Quem sabe você não viu, mas nesta noite você pode sentir. Ela está descendo como um óleo que desce a barba de Arão, que banha os pés e desce até a orla do vestido. Deixa Deus te usar, minha irmã. Deixa Deus te usar, meu irmão. Abre a boca para profetizar na presença de Deus, aleluia. Eliseu vai ser o sucessor deste grande e magnífico profeta Elias. E assim encerrando, meus irmãos, a porção é tão importante que Eliseu, ele vai fazer exatamente os mesmos milagres que Elias e alguns mais, porque no último milagre que faltava, depois de morto, a Bíblia vai dizer que enterraram Eliseu e estava havendo guerra, e ali passava-se alguns soldados, e ali estava carregando um defunto. E ali eles desesperados, diz o texto, que eles olham para lá e para cá e falam: não temos aonde enterrar. Olharam e viram a cova, disseram: vamos aqui enterrar ele, joga ele aqui. Quando o defunto caiu na cova, a Bíblia diz que o defunto tocou nos ossos do outro morto que estava lá, que era Eliseu. E a Bíblia diz que o defunto se levantou, oh glória, e ressuscitou. Ou seja, quem sabe você entrou aqui por estas portas dizendo: o meu ministério acabou, eu não quero saber mais de igreja. Quem sabe você já até falou essa semana: eu não tenho mais, eu não vou fazer mais nada para o Senhor, eu não presto para nada, meu ministério está morto, acabou. Coisíssima nenhuma, porque a Bíblia diz que até o osso do profeta tem unção. Ei, minha irmã, tem segredo e mistério de Deus até nos seus ossos. Pode o diabo até achar que não, mas se você profetizar, a Bíblia diz que profetizando, aleluias, haverá milagre, haverá cura, haverá, aleluias, manifestação. Oh glória! Muitas das vezes a gente olha para o irmão simples, como o nosso querido, não desmerecendo, que é meu sogro, com todo respeito, meu sogro é uma pessoa simples, pastor. Quem sabe não desmerecendo ele, mas quem sabe alguém olha para ele e acha que não, que é uma pessoa simples, que não tem
uma chamada de Deus. Se engane. Se engane você quando olha para uma pessoa e julga ela pela capa, como diz, você julga o livro pela capa, você olha, quem sabe, uma pessoa que Deus colocou à frente desta obra, como o nosso digníssimo pastor, que é um santo homem de Deus. Eu digo isso não somente por eu participar aqui e ter ao meu lado um homem que tem uma vida exemplar em nossa igreja, tem aqui um ministério, uma chamada, e eu digo isso com os olhos abertos, dizendo que nós não podemos se enganar com as aparências. Não, meus irmãos, não se enganemos, porque Deus pode usar você, Deus pode usar meu sogro, Deus pode usar a sua vida que está aí. Quem sabe você está dizendo aí, Deus não me vê, Deus não me enxerga. Ei, Deus que chamou Eliseu, o Deus que levantou Eliseu, está nessa noite dizendo: eu ainda tenho porção dobrada, eu ainda tenho porção dobrada. Ramandarabassúria. Eu estou profetizando para quem está com mão levantada. Deus tem ministério, Deus tem chamada com você. Abre a boca, mulher, pregue a palavra de Deus. Xandereia súbria, cantonébria, sou de cantonébria, e calamassúbria. Aí a mandarama súbria. Quem sabe você não falava em língua estranha, e este é o culto que o Espírito está dizendo: eu estou com saudade de você, eu estou com saudade das suas línguas estranhas. Ai, calamassúbria, terra mantonébria sou. Ei, minha irmã, abre a sua boca e deixa Deus te encher. Recebe a porção dobrada. Não fica olhando para o pregador. Eu não tenho nada para te dar não, mas o Cristo que eu sirvo, Ele tem porção dobrada. Recebe, 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 recebe porção aí. Pega essa graça para você. Pega, 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 pega. Aí a mantonébria sou, decalamassúbria. Quebra o protocolo nesta noite. Deixe o Senhor te encher até o tutano. Pega, 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 pega. Calamassúbria. Anamandaramassú de cantonébria sou. Calamassúria, ai a mantonébria flácia, ai a mantonéria sou, de mantonébria súbria. Aleluia. Não se engane, irmãos, não é questão. Eu vou finalizar. Oh glória, oh glória. Não é uma questão, irmãos, não se engane, a unção que Deus te deu não é para outra coisa senão para edificar a noiva. Não se engane, nós não estamos aqui, irmãos, porque merecemos. Aliás, a unção de Deus é para ser usada. Orei, calamassúbria. Eu estou sentindo um tremor do Senhor aqui. Oh, aleluia. Eu acredito, irmãos, que ainda antes da última trombeta tocar, haverá um derramado Espírito sobre toda a carne, e aquilo que Joel profetizou há de acontecer nesses dias. Uremantonéria súpria, calamantonébria flácia. Deus manda eu dizer à igreja: pega esta graça que eu derramo sobre a tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Eu encerro, meus irmãos,
agradecendo ao meu pastor por esta rica oportunidade. Que sejamos como as 5 prudentes, que ao clamor do noivo, elas saíram com a botija cheia do azeite e se encontraram com Jesus. Amém.